Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, senhor presidente, 24 de novembro, é o Dia do Rio. Uma lei aprovada nesta casa, na época trazido por um ambientalista da cidade de Piraquara, chamado Jorge Grande, que foi assassinado junto com seu irmão e mais três amigos que vieram visitá-lo naquele dia, na cidade de Piraquara. Um crime esse que até hoje ainda não foi elucidado. E, portanto, o Jorge Grando nos deixou, mas ele, junto com o deputado Aníbal Cury, na época, inclusive fizeram a assinatura desta lei na beira do rio Iraí, exatamente onde encontra o Palmital com o Iraí, onde é considerada a nascente do Rio Iguaçu. Então, foi uma homenagem que foi feita ao Dia do Rio, e quem estava presente assinando esta lei naquele local, o deputado Aníbal Cury. Então, o Dia do Rio, a partir de então, dessa data, sempre foi comemorado no dia 24 de novembro e cria, portanto, com a criação da data, uma reflexão quando ele ocorre durante toda a semana em que essa data cai durante o período, principalmente como é ainda o período das escolas. É uma reflexão muito grande que se faz nas cidades do interior do Paraná, no Paraná como um todo. E eu, senhor presidente, no dia de hoje, nós tivemos, junto com o deputado Péricles, tratando de uma questão extremamente importante, que eu tenho chamado de Pai Natureza. Tem a Mãe Natureza, que é a água, o Pai Natureza é o solo. E 95%, 98%, 95% a 98%, dependendo do país, dos alimentos que comemos, vêm da natureza. E tem uma dependência, nessa quantidade de porcentagem, do solo. Sem o solo não haveria o alimento. E sem o solo, portanto, nós não teríamos a possibilidade de termos a população que temos hoje em cima do planeta, se não fosse aquilo que, como única espécie que aprendemos a fazer, deputado Lucembac, que é cultivar, multiplicar a semente, multiplicar a comida. E isso nós aprendemos lá atrás, diferentes outros animais, que fazem como uma forma, no caso da gralha azul, como uma forma de enterrar o pinhão, proteger para o momento da fome, e esse pinhão acaba germinando e gerando um pinheiro que depois dá o fruto, mas não é com essa finalidade que ela faz isso. Agora nós não. Para cada alimento que comemos, foi 1 quilo de semente. E para cada quilo de semente, nós geramos 10 quilos para comermos. Então, de um lado tem na agricultura, quando você olha a agricultura de forma geral, aí você vê lá o plantio de milho. Então, tem agricultor que planta o milho para vender, comercializar, e tem agricultor que planta o milho para semente, porque se não tiver semente, não tem milho. Então, são culturas que são separadas, distintas, e as empresas têm trabalhado em relação a isso. Hoje nós fizemos uma audiência pública para discutir solo. E quem esteve lá, deputado Pérez, verificou o quanto é importante o solo na economia do Paraná. O Paraná tem 224 tipos de solo. 20 classes. 224 tipos de solo. Então o Paraná tem uma diversidade muito grande de solo. Em algumas regiões produz-se mais, outras produzem menos, dependendo dos nutrientes que tem no solo. E da biodiversidade do mundo, 25% da biodiversidade do mundo está dentro do solo. Uma colher de solo fértil, tem mais biodiversidade que um país. De tanto é diverso, de tanto é rico, não só de nutrientes, mas também de espécies, um solo fértil. E foi apresentado ali um estudo
numa construção da Copel, aqui no Capivari Cachoeira, aonde a Copel fez uma recuperação do local onde foi extraído a terra para fazer o barramento, e no outro local onde foi extraída a terra e não foi recuperado. Em 45 anos, deputado Luarz, o senhor que está prestando atenção, deputado Nelson Luarz, em 45 anos, não chegou a 1 centímetro de solo fértil ganho naquele local. E aonde não foi feita a recuperação, não chegou a 1 milímetro. Então são milhares e milhares e milhares de anos para se ter 1 centímetro, para se ter 5 centímetros. E nós estamos aí desperdiçando a todo momento, fazendo degradação ambiental, ao revolver este solo, nivelar uma propriedade, removendo algo que é tão rico para a natureza. Removendo nutrientes, removendo os animais que vivem no solo, que faz com que a água percole, que crie caminhos. A minhoca, por exemplo, ela faz os seus caminhos, nesses caminhos que são feitos a irrigação do solo. Então, tem uma importância muito grande o solo, e nós trouxemos aqui hoje várias visões. A visão da agroecologia, da produção orgânica, a visão da academia, das muitas funções que o solo tem, na visão da sociedade que pisa e não o percebe, na sustentação que se faz nas cidades, porque não é fincar a estaca, tem que ficar a estaca, mas tem que ter o solo para que essa estaca não tombe. Então são grandes finalidades que nós, no dia a dia, não percebemos. E, portanto, hoje foi feito um grande debate, até porque a FAO, que é um órgão das Nações Unidas, que trabalha com os alimentos, produção de alimentos no mundo, este ano deu ao ano 2015 o Ano Internacional do Solo. Exatamente para fazer, deputado Cláudio Pallosa, esse chamamento, para fazer a reflexão, para atrair as pessoas para olhar e ver riqueza, para olhar e ver que o solo é extremamente importante no processo civilizatório e não pode ser maltratado. Não pode, por exemplo, em 5 anos, nós saímos de 5 litros por hectare de agrotóxico por habitante no Paraná para 8 litros. 5 anos, deputado João Medeiros. Significa o quê? Que a natureza está dando um troco, está resistindo. Ao resistir, mais veneno. Ao resistir, mais veneno. Mas ela não está morrendo. Ela não vai morrer. Porque ela vai continuar conosco ou sem nosco. Ela vai continuar. Porque não tem como matá-la. Ela pode mudar, como já mudou. A 120, 130 milhões com a Pangeia, quando os nossos continentes se afastaram. A granulometria da areia do deserto, do Saara, da África e aqui da cidade de Curitiba é a mesma. As propriedades físico-químicas é a mesma, porque eram juntas. Houve uma grande inversão. Vila Velha era submerso, chamado Mar de Irati, foi dado esse nome. Então era junto. E ela se mudou. E a matéria orgânica foi para dentro da terra. E aí gerou gás, gerou petróleo, da inversão do solo. E se onde era mar virou solo e onde era floresta virou mar. Então, com tudo isso, a Terra teve um outro contorno e ela continuou e voltou e criou essa maravilha que ela é, né, de natureza, que nos abriga e que recebe de nós um maltratamento, a agressão, a poluição. Isso é diário. É a única espécie que maltrata. É a única que maltrata a natureza. Não existe outra. E vai ser assim, até pelo instinto de sobrevivência que nós temos e pela forma com que nós temos tratado esta questão. De repente, um rio doce, largo, caudaloso, do dia para o outro deixa de existir.
por causa do minério de ferro, que lá no Japão, deputado Cláudio Palocci, é despejado dentro do mar. É feito montanhas, porque o Japão sabe que o ferro é estratégico. E para o Japão, então, que faz 4, 5 pistas de ferro, uma em cima da outra, edifícios com 2, 3 metros de ferro, para dar sustentação, para aguentar os terremotos, sabe que ele será permanentemente dependente desse minério. Que a gente vai ali, cava, lava e manda para lá, e aqui fica toda a poluição. Fica toda aquela água que ela não pode ser reutilizada, fica aquela represa pelo resto das nossas vidas. E, infelizmente, última agora, a Vale do Rio Doce, não a Vale Pública, porque a Vale... Não a Vale do Rio Doce pública, a Vale do Rio Doce privada. Porque pública era considerada ineficiente, que não produzia. Agora a privada não, é excelente. Está aí uma demonstração de que uma empresa privada pode fazer com uma região e com o rio inteiro. Sumiu o Rio Doce. Quem vê as imagens do antes não acredita da largura que esse rio tinha e que agora desaparece e que essa lama chega até o mar. Então, mais uma demonstração de que a gente precisa fazer uma reflexão. Hoje lá, sim, deputado Luiz, hoje lá de manhã, foi demonstrado os assoreamentos em todas as regiões, inclusive no Sudoeste, deputado Luiz. Porque agora a FAEP, os órgãos das cooperativas, estão indicando tirar o terraceamento. Para onde é que está indo o solo? Dentro do rio, enterrando os rios, levantando os rios. Num processo totalmente inverso daquilo que foi construído. Eu não consigo entender. Porque em vez da gente engatar a terceira, quarta, quinta, nós estamos engatando a segunda, engatando a primeira e indo para a marcha ré. E não estamos percebendo o que está acontecendo em volta. Cedo a parte do deputado Nelson Laércio. Deputado Rasca, Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, é especialista em meio ambiente, na preservação da natureza, e traz um assunto importantíssimo. Hoje, no Dia do Rio, acho que é o momento de nós refletir e ver a importância da água no planeta e a sua escassez, que vem acontecendo no dia a dia, é notório. Nós estamos vendo cidade como São Paulo ter problema sério de água. Tem problema sério de água, no entanto, o rio Tietê passa dentro da cidade e não pode ser consumida a água do Tietê, o que é um verdadeiro absurdo. Por quê? Porque o homem não está cuidando da natureza, não está fazendo a lição de casa. E a gente percebe, nós que nos criamos no interior, que vivenciamos isso tudo no passar dos anos, os rios vêm diminuindo, as águas vêm diminuindo. Chove hoje, dali 3, 4 dias, o rio está novamente lá embaixo. Então a gente percebe que o assoreamento do solo, o plantio direto, que foi importantíssimo, vem fazendo com que o homem do campo e nós todos nos contentamos com essa situação e passamos a pensar que está tudo certo. Não está certo, não. Lá nos anos 80 foram feitos os murunduns pelo programa Paraná Rural, quando o então secretário, ex-senador Osmar Dias era secretário, governo Richa, governo Álvaro Dias, que foram importantíssimos. E esses murunduns foram derrubados posteriormente para fazer o plantio direto. E tudo isso fez com que nós tivéssemos cada vez mais a água escorrendo o rio abaixo. Então, eu acho que é bom nós refletirmos realmente, discutirmos esse assunto. Eu entendo que está na hora do governo do Estado, juntamente com o governo federal e prefeituras, fazer novamente um programa de conservação de solo, de microbacia, de murundum, para conter a erosão, para segurar as águas, para fazer com que nós tenhamos realmente um meio ambiente mais equilibrado. E veja, Vossa Excelência, também o caso de Mariana, né? De Mariana, a televisão mostra a mortandade de peixe, a falta de responsabilidade, mas até agora, deputado Rasca, nós não vimos os engenheiros que fazem a fiscalização ser penalizados, os responsáveis pelo meio ambiente ser penalizados, os donos da empresa ser penalizados. Parece que não é de responsabilidade de ninguém aquilo tudo. Parece que só o dinheiro vai resolver tudo. No entanto, o dinheiro não resolve. Nós precisamos de ações concretas de preservação do meio ambiente, de responsabilidade para com o futuro. Então, Vossa Excelência está de parabéns e pode contar conosco, quando necessário, nessas ações que visem preservar os rios e o solo, que é tão importante para a subsistência da humanidade e das espécies.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Passo a palavra ao deputado Périx, que está pedindo uma parte, foi o propositor da audiência pública de hoje. Lá ficou estampado, né, deputado Pérez? No ano 2050, nós vamos ter que estar produzindo 60% a mais que estão produzindo hoje. Em que solo? Em que área nós vamos plantar? Aonde nós vamos plantar? Se tem 35% de área já degradada no mundo. Então, passo para a Vossa Excelência, que foi o propositor, feliz propositor, fazer essa discussão nesse ano internacional do solo. Quero cumprimentar, deputado Rasca, o seu trabalho, não só do seu partido, PV, mas Comissão de Defesa do Meio Ambiente. E hoje nós temos a oportunidade, junto com o senhor, deputado Lemos, também deputado Chico Brasileiro, de fazer uma audiência que a mim impactou em profundidade. Questões levantadas de extrema importância para o Brasil, para a humanidade, a situação trágica da questão do solo, a questão do assoreamento dos rios. Mas foi uma audiência que trouxe também várias perspectivas. Eu tentei agora conseguir um horário do grande expediente dia 7 de dezembro, dia 5, que é o dia do solo, mas infelizmente está tomado, não vamos poder trazer o Bianchini e o professor da Universidade Federal e o nosso promotor Sancler para falar, mas de qualquer forma nós tiramos deliberações de extrema importância nesta reunião de hoje. Formamos uma comissão, formada por mim, pelo senhor, pelo Chico Brasileiro, deputado Lemos da Educação, e também por representantes que estavam na mesa da Universidade Federal do Paraná, do escritório da FAO, aqui na região sul, e outras instituições da promotoria pública, para acompanhar os trabalhos da Assembleia. Nós estamos sequencialmente debatendo projetos de extremo interesse da questão do solo, da preservação. Hoje mesmo discutimos o projeto do professor Lemos, felizmente perdemos por um voto na Comissão de Justiça, sobre a divulgação de agrotóxicos. Mas eu acho que essa reunião de hoje, além de valorizar também a questão do Dia do Rio, ela deu um norteamento, e esses testes aqui estiveram, se colocar à nossa disposição para nos auxiliar. Além de que foi feita uma proposta para expandir e propagar para todo o Paraná o projeto Cultivando Água Boa, que tem premiação internacional de Itaipu. Minas Gerais já assumiu esse programa como um programa do Estado de Minas Gerais, alguns países já assumiram também. E nós vamos trabalhar aqui junto com o deputado Rasca, os demais deputados, para que o governo do Paraná assuma esse programa Cultivando Água Boa de microbacias para todo o estado do Paraná. Então, parabéns pelo seu trabalho e vamos continuar juntos defendendo a causa ambiental. Obrigado. Eu que parabenizo Vossa Excelência por ter feito essa audiência pública, ter nos chamado como parceiro, porque essa questão ela não é de um partido, ela é muito maior que um partido. É maior que uma cidade, maior que um município, maior que um estado. Essa questão é questão planetária. Até porque ainda temos uma dieta que necessita da relação direta do cultivo com a natureza, do cultivo com o solo. Então, foi extremamente importante. Teremos desdobramento em relação a isso. E o desafio maior é fazer com que a sociedade inteira tenha uma percepção do solo. Mas eu faço essa provocação no dia de hoje, deputado Pérez, na cidade de Curitiba. O Rio Belém está aqui pertinho. Quando o deputado Cheio assumiu o mandato aqui, o primeiro mandato dele, ele fez uma denúncia, que o esgoto da Assembleia era jogado dentro do Belém. E era. Então, colocaram uma tinta aqui, deram a descarga, pum, saiu lá. Aí a Copel veio e resolveu. Então, a Assembleia Legislativa jogava seu esgoto direto dentro do Rio Belém. E eu soltei hoje um panfleto na cidade, principalmente nos pontos que confronta, se a televisão puder pegar aqui, por favor, que confronta aqui principalmente com o Rio Belém. Eu vou aguardar aqui. Que confronta aqui com o Rio Belém, para demonstrar, deputado Gilberto Ribeiro, que o Rio Belém está fedido aqui na frente. Só que lá na nascente dele, ao verso, tem um parque das nascentes, coisa mais linda, para andar, para visitar, um lugar belíssimo, aonde ele nasce. Quando entra dentro da nossa cidade, ele recebe a nossa poluição, é maltratado, é mal cheiroso, não que ele o seja, mas que nós o fazemos. Portanto, estamos distribuindo. Para concluir, deputado Rasca. Estamos
nós estamos distribuindo esse material, através do gabinete do deputado Nelson Justo, para que a gente pegue esse selo de cidade ecológica, mas que a gente persiga ele de forma verdadeira. Porque esse rio já abasteceu a nossa cidade lá atrás. Era a fonte de abastecimento de água da população. E só seremos uma cidade ecológica o dia que pegarmos um rio que nasce dentro dela, deságua dentro dela, e possamos beber essa água. É possível. O governo do estado assina com essa possibilidade que teve na semana passada um evento no Canal da Música, onde trouxe os técnicos, os engenheiros lá de Seul, aonde revitalizaram o rio em 5 anos, tirando tudo que estava pelo meio do caminho, atravessando, limparam tudo e colocaram de novo oxigênio, vida dentro daquele rio. E o governo do estado faz, portanto, um intercâmbio com Seul no sentido... Para concluir. No sentido de trazer a forma como foi feita a tecnologia aplicada, a forma de abordagem na sociedade, para que a gente possa um dia beber essa água. Para concluir. No sábado que passou, nós estivemos com o Rotary Clube Barigui, a qual eu participo, fazendo um plantio de 200 mudas no rio Vu, que há 5 anos atrás era um canal de esgoto. Hoje tem placa, deputado Cláudio Palozzi,